Bom dia, meninos! Hoje nós vamos ver os tipos de mapas e logo após a gente vai colocar um vídeo mostrando as projeções cartográficas. Então, vamos ver agora os tipos de mapas. Nós vimos na aula anterior o que são mapas, falamos de escala e agora nós estamos vendo os tipos de mapas. Vamos ver? Mapas históricos são mapas antigos, geralmente com uma aparência mais rústica, envelhecida. A maioria deles foi elaborado quando não existia as tecnologias que temos hoje em dia. Por isso, alguns são muito imprecisos, não mostra com muita clareza um determinado local, uma determinada região. Mesmo assim, foram muito importantes em suas respectivas épocas. São muito utilizados atualmente para descobrir como as pessoas em outros tempos concebiam o seu espaço. Ó, um exemplo de mapa histórico aí, ó. São mapas antigos. Ele não mostra precisamente um determinado local, com tanta clareza, mas naquela época era muito importante. Nós temos mapa físico. E o que são mapa físico? No livrinho de vocês tem aí. Vocês podem estar acompanhando no livro de vocês. Mapas físicos são aqueles que representam uma forma do território. Ou seja, montanhas, rios, lagos, planaltos e planícies e outras formas de relevo. Eles são elaborados em diversas cores e tonalidades para facilitar a visualização dos elementos geográficos. A água, rios, lagos, oceanos é representada na cor azul. A tia já falou sobre isso na aula anterior. A tia está só revisando novamente o nosso conteúdo para vocês ficarem atentos. E amanhã a tia corrige a nossa atividade, toda a nossa atividade. Então, ainda quem não respondeu, respondam, porque amanhã a tia estará corrigindo. A cor marrom é geralmente usado para planaltos e montanhas, sendo que quanto mais escura, maior é a altitude. A cor verde é usada em áreas de planície. Observe aqui, ó. Essa cor aqui azul representa o quê? Os rios, lagos. Na cor marrom representa o quê? A cor marrom é usado para planaltos e montanhas, lugares mais altos. Observe aí, ó. A cor azul, água, a cor marrom é o relevo, planaltos e montanhas. Mapa político são os mapas que representam a distribuição dos territórios nacionais, com as fronteiras que delimitam os países e as divisas entre os estados, cidades ou províncias. Observe aqui, ó, o mapa da América do Sul. Nós temos o nosso país, o Brasil. Juntamente temos aqui, ó, que faz fronteira com o Brasil, os países e os que não fazem fronteira, que é o Chile e o Equador, que não se encontra aqui. Mas vocês sabem que não fazem fronteira, nem o Chile, nem o Equador, mas fazem parte da América do Sul. Nós temos aqui o nosso planisfério, mostrando todos os continentes, oceanos. Mapas econômicos são aqueles mapas que representam as atividades produtivas e financeiras, bem como trazem informações e dados socioeconômicos, como a pobreza, a fome, entre outros fatores. Assim, temos mapas da distribuição das
indústria, da localização de matéria-primas, de determinados tipos de serviços, entre outros temas. Observe aqui, ó. Quando você vê esses mapas que mostram a nossa riqueza, ele é mapa econômico. O mapa demográfico são aqueles utilizados para representar temas referentes às populações, como número de habitantes, a concentração de moradias, divisão de agrupamentos étnicos e densidade demográfica. Quanto mais escuro for aqui, ó, nesse mapa aqui, ó, tá observando, maior a concentração de pessoas. Então, você observe que essa região aqui, ó, a região sul, sudeste, nordeste, é aonde se concentra a maior população do Brasil. Na cor escura aqui, ó. Esse foi os tipos de mapa que a tia apresentou para vocês. E agora nós vamos assistir um vídeo vendo as projeções cartográficas. Fica distorcido? Fica! Com vocês, então, a nossa aula sobre projeções cartográficas. Terra, por que tu não te acha bonita quando te retratam num planisfério? Os planisférios é uma esfera representada em uma superfície plana, os nossos famosos mapas. Planisférios me deixam gorda. Mas então como é que tu prefere que te representem? Linda e maravilhosa. E como seria tu linda e maravilhosa? Eu já sou, querida. Ah, desculpa. É um globo. É um globo, muito bem. Por que será que um globo seria a forma que deixa a Terra mais bonita? Porque ela já é um globo. Tá, na verdade ela é um geóide. Essa palavrinha geóide significa forma da Terra, porque na verdade ela não é esse globo perfeito. Para de me sacudir. Ui. É, perfeito, sou perfeita. Por que ela não é um globo perfeito? Porque na verdade a Terra tem várias imperfeições. Ela tem um Himalaia num ponto, Cordilheira dos Andes não precisa espalhar. E ela tem os polos achatados. Então, na verdade, a Terra ela tem uma forma que só ela tem. Portanto, geóide, forma da Terra. Conforme a experiência do balão que vocês viram, sempre que eu quiser representar algo redondo numa superfície plana, eu vou ter distorções, ou seja, deformidades. Sendo assim, a forma que apresenta menos deformidade é o globo. Tá, mas se o globo é o que apresenta menos distorção, por que então fizeram os planisférios? Tenta colocar esse globo no teu bolso e ver se tu consegue carregar ele. Não tem como, não é prático. Portanto, um mapa tu consegue enrolar, colocar embaixo do braço e ir para onde tu quiser. Mas essa praticidade, ela tem um preço. E o preço são as deformidades, que é o que a gente vai ver agora. Se eu quero transformar algo redondo em uma superfície plana, o mais fácil seria envolver a Terra em um grande papel. A questão é, não dá para fazer isso aqui. E para começar, isso aqui também não é papel. Portanto, uma projeção é tu projetar a Terra em uma superfície plana. E eu tenho várias formas de fazer isso. Vamos ver cada uma delas. A primeira, vamos supor que a região que eu queira representar sem deformidade nenhuma seja a região equatorial, essa que fica no meio do nosso planeta. Como que eu faria isso? Muito simples. Vamos imaginar que a gente vai enrolar a Terra num grande cilindro. Se nós pudéssemos fazer isso com o nosso planeta, ficaria assim. Aonde que este papel está tocando diretamente o nosso globo? Olha aqui, não é exatamente no meio? Sendo assim, no meio da Terra é onde eu vou ter as regiões mais fiéis quanto ao seu tamanho e a sua forma. Já quando eu for para os polos, tá vendo que está bem distante do cilindro? Quanto mais para os polos eu for, mais disforme vai ficar as minhas regiões. Portanto, se eu quiser representar regiões próximas à linha do Equador, a projeção cilíndrica é a melhor. Se para a região equatorial a cilíndrica é onde toca essa região, se eu quiser representar latitudes médias, como essas aqui que ficam fora da zona tropical, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma projeção que encostasse nessas regiões.
Sendo assim, a Terra vai ter que usar um grande chapéu de aniversário, projeção cônica. Parabéns a você. Vamos junto. Não sei se vocês vão conseguir ver, a minha filha está se jogando no chão, mas tem uma transparência aqui nesse material, nessa espuma. Talvez vocês consigam enxergar aonde a projeção está encostando na Terra é justamente nas latitudes médias. Portanto, quando ela usa uma projeção cônica, ou seja, imagina a Terra com um grande chapéu de bruxa, aquela parte onde vai encostar no planeta vai ser justamente nas latitudes médias. Portanto, essas latitudes médias vão ser as que terão as menores distorções, as menores deformidades. A projeção cônica ela é muito mais utilizada no hemisfério norte do que no hemisfério sul por um motivo simples. Eu tenho muito mais terras no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E nenhum mapa tem grandes interesses em representar áreas oceânicas. O interesse sempre são as áreas continentais. Muito bem, todas essas projeções elas apresentam distorções nos polos, principalmente nas regiões polares. E se eu quiser representar uma região polar com o máximo de precisão, como é que eu faço? É a mais simples de todas. Pega este papel, coloca a Terra em cima, como se fosse uma bandeja, tanto para o norte quanto para o sul. Essa projeção, ela faz com que o teu ponto de partida, o teu ponto de observação, seja a região polar. Ali é onde tu terá a menor deformidade. Quanto mais tu te afasta dos polos, maior aumenta o teu grau de distorção. Essa projeção, ela é chamada de azimutal. É a mesma utilizada no símbolo da ONU. Agora, dá uma olhadinha neste mapa que vai aparecer na tela. Ele está correto ou está incorreto? Vejamos. Neste mapa aparece a América do Sul invertida, numa posição que nós não costumamos ver normalmente. Para saber se esse mapa está correto ou não, nós temos que verificar para onde que a nossa rosa dos ventos está apontando. Ou seja, nessa posição, ela está dizendo que o sul está apontando para a parte superior do planisfério. Está correspondendo com a verdade? Na parte superior do planisfério não está o sul da América? Então está correto. Como é que esse mapa estaria errado? Se dessa forma, a rosa dos ventos dissesse que para a parte superior do planisfério estaria o norte, aí ele estaria equivocado. Tá, mas então isso quer dizer que eu posso representar os mapas de qualquer jeito? Sim, desde que a rosa dos ventos esteja lá te dizendo para onde é o norte, o sul, o leste, o oeste. E ela tem que estar apontando para o local correto. Tá, mas então por que quase todos os mapas que a gente vê, o norte, ele está representado na parte superior do mapa? Muito simples, porque os primeiros mapas elaborados foram feitos por europeus. Vocês acham que eles iam se retratar na parte inferior do mapa? Não, eles se colocaram acima e ainda por cima, no meio. Como assim? Eu posso fazer um mapa diferente desses? Claro que sim. Quer ver? Nesse mapa, a Europa saiu da posição central, que foi ocupado pela América. Já nesse outro, o centro foi ocupado pela Oceania e pela Ásia. Um mapa muito bonito e que não costumamos ver. Já esse outro, muitos dirão que está invertido, mas está mesmo. A rosa dos ventos mostra que a parte superior do planisfério corresponde ao sul, e isso está correto, não há nada de errado com esse mapa. Uma representação cartográfica tem sempre um enfoque, e é uma pena que a maioria deles seja sempre eurocêntrico. Então os mapas, eles podem ser usados como ferramenta ideológica para enaltecer, engrandecer um continente, um país? Sim.